Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Ah, quanto tempo família que eu não falo cara a cara com vocês. Alegrias de uns, tristeza de outros, estamos de volta neste vídeo. E é o seguinte, meus nobres e queridos irmãos, tem um vídeo aqui que eu quero ver junto com vocês, por isso é que eu estou fazendo nesse formato, a verdade é essa. E ele tem direitos autorais, então a gente vai tentar ver juntos. Eu vou dividir a tela, né, para que fique no formato de React, que assim a plataforma permite. E você vê aí a imagem, você deve estar vendo as imagens, se eu fiz tudo certo. Você está vendo a imagem de turistas, né, se divertindo ali na praia, ali no litoral de São Paulo, onde houve infelizmente a tragédia aí das inundações e diversas pessoas perderam a vida. Falam mais de 150 agora e outras milhares, né, desabrigadas. É uma situação de caos. E aí a mídia fez questão de mostrar essas imagens e dizer, olha aí, ó, pessoal insensível, revolta a população local. De fato, eu acho que é uma péssima hora, né, para a pessoa ir dançar e comemorar numa praia, justamente em locais que acabou de acontecer uma tragédia dessa. Mas eu pergunto, quem é mais imoral, família? Ele, né, a atitude dele, que foi insensível sim, mas isso é um cumprimento das profecias que diziam que no final dos tempos, né, no início das dores, o ser humano ficaria assim, amante apenas de si mesmo, os outros que se danem. A maioria das pessoas pensam assim. Não foi comigo, não é com nenhum amigo meu, não é com um parente meu, então tô nem aí, eu vou é curtir, né? Infelizmente, boa parte da população pensa assim. Mas de qualquer forma, por mais insensível que esse cara tenha sido, né, esse pessoal, eu pergunto a você, o verdadeiro culpado, a verdadeira pessoa que deveria indignar a população é esse camarada que de alguma forma, por mais inconveniente que seja o momento, acaba ajudando o município a apurar, porque você sabe, o que ele consumir, o hotel que ele ficar hospedado e todos os gastos que ele tiver em consequência da viagem, acaba se vindo de imposto, né, para a cidade, para o estado, para o país. É esse o cara que deve gerar indignação? Ou as autoridades, os prefeitos que esses lugares já tiveram, os governadores que esses lugares já tiveram? Eu pergunto, não é esses que deveriam de fato indignar? Que ainda são chamados como os seus cargos mandam? Prefeito, né, autoridade, governador, né, até presidente. Não seria esses que de fato deveriam gerar indignação na população? É só isso que eu pergunto, não é uma afirmação, é uma pergunta. Porque no meu ponto de vista, esses caras são os que deveriam de fato gerar indignação na população. Mas você vê, meu irmão, que existe uma narrativa que culpa até Deus. Poxa, Deus mandou chuva demais, Senhor, você não poderia ter aliviado, né? Até Deus é culpado, mas os caras não. Você não vê nenhuma força, né? Nenhuma motivação na população para cobrar de quem realmente deve. Estão falando aí que a economia do Brasil nesse ano pode crescer em torno aí de 2%. E a nossa dívida com pagamento de amortização da dívida externa ficaria em torno de 89% do nosso PIB. 89%, família, isso é quase R$9 para pagar imposto de cada R$10. Então, meu irmão, se você comprou alguma coisa de R$1.000, saiba que o preço desse produto seria R$890 a menos. Veja, um produto de R$1.000 para você, pessoa simples como eu, entender. O produto custou R$1.000. Pois bem, esse produto no Brasil poderia custar apenas R$110. 890 que você está pagando é por conta do juro da dívida externa e interna que o país tem. E aí eu pergunto, não é esse sistema, não é esse governo oculto, né, onde todas as nações devem? Às vezes a gente fala aqui dos Estados Unidos e algumas pessoas pensam que os Estados Unidos é o vilão. E eles são vítimas também. Praticamente, família, todos estão devendo. Eu coloquei em um dos nossos vídeos um gráfico, né, mostrando o avanço da dívida econômica global. E você vê que praticamente todas as nações estão por aqui, ó, endividadas. E não é à toa que você vê justamente nesses países, a gente falou agora, não sei se já foi pro ar, eu fiz um vídeo sobre a Colômbia, onde a pessoa com 14 anos lá pode ter a sua opinião sobre relações íntimas, entende? Vocês sabem do que eu tô falando, né?
Famoso vai e vem. Pessoa com 14 anos já pode ter a decisão lá sobre isso. E aí, dessa maneira, então, tem uma lei, né, proposta pelo ministro do próprio governo eleito lá de extrema esquerda. Tá num vídeo nosso aqui. E eles, a Colômbia, que eu nem sabia, família, é considerado, acho que, o terceiro país mais bonito do mundo, mais lindo do mundo. Veja como a gente não fica sabendo dessas coisas, né? E aí, se essa proposta passar, uma pessoa de 14 anos que quiser ter relação com um parente mais velho, né, de maior, 18, 21 anos, 30, 40, quiser ter relação íntima, ela pode ter. E as pessoas estão indignadas, meus irmãos, estão indignadas. Mas mesmo assim, isso vai ser votado e provavelmente vai passar. Aí a pergunta que a população deveria fazer, por que é que passa? Por que políticos eleitos, supostamente para representar o povo, na hora que chega na cadeira, isso sempre depois de ser eleito, né? Na campanha todos eles mudam. Se você prestou atenção no discurso, né, de Lula, antes disso mesmo, do Boulos, né, quando estava falando, todos eles, o próprio Haddad, quando competiu lá com o Bolsonaro nas eleições passadas de 2018, você não vê eles defender essas pautas, né? Todos eles mesmo que ficam apoiando a família. Mas quando chega, né, na cadeira de poder, aí eles começam a colocar essas pautas que são pautas globais, que estão avançando no mundo todo, né? Não pense que isso acontece por acaso. Eles vão implementar isso independente do gosto da sociedade. Ao mesmo tempo, como nós mostramos no nosso vídeo, se você não viu, né, o nosso vídeo mostrando o porquê que de fato acontecem os alagamentos, mas resumindo aqui para você, as casas, né, as ruas, as cidades, elas crescem sem qualquer planejamento. Cada um faz de qualquer jeito, né? Você compra seu terreno, o vizinho compra, é muro com muro. Às vezes o vizinho, aqui mesmo eu sofro com esse problema, né? Se eu quiser furar o meu muro eu não posso, porque o vizinho não fez muro na casa dele e usou o meu muro para a casa dele. Então se eu furar, eu já entro na casa do cara. Eu não posso furar a minha parede, senão eu entro na casa do cara. Quer dizer, é assim, né? Casa colada uma na outra. Se eu subir, aí eu tampo a janela do cara e se eu abro uma janela na minha, eu tô dentro da casa do cara, quer dizer, é coisa assim surreal. As cidades crescem sem qualquer infraestrutura, é tudo bagunçado. A prefeitura só sabe recolher o IPTU todo ano, né? Com certeza você já tá pagando ou pagou, e é assim todo ano. Aí você pergunta, e esse dinheiro é gasto com o quê? Veja, meus irmãos, que era o que Enéas falava, é uma questão central, não tem como fugir, porque se a gente for falar de economia, saúde, educação, tudo vai gerar o mesmo assunto, vai dar no mesmo assunto. Você sai seguindo as linhas, tudo vai dar no mesmo esquema: dívida interna e externa. Não adianta você fazer um planejamento econômico, um novo plano, mudar a moeda, fazer o que for, digitalizar como eles vão fazer agora, né? Isso só vai servir para o endividamento das nações e o controle ser total. Você veja agora mesmo o que é que o governo está fazendo, né? Se você tiver com o nome sujo, né? Esse governo Lula, se tiver com o nome sujo, eles agora vão tomar tua carteira e passaporte, né? Tua carteira de habilitação. Então, se você não podia pagar trabalhando de motorista, de Uber e tudo, você não conseguiu pagar, imagine perdendo a carteira. Então, fazendo isso, já tem a primeira mulher, né, que perdeu a habilitação por ordem judicial. Fica um ano sem a carteira, ou seja, um ano impossibilitado de dirigir. Dirigir é essencial, principalmente para algumas pessoas que vivem de Uber, né, e tudo mais, com carro. Aí você pensa, como é que se aprova uma coisa dessa? Qual é o que é que o Estado ganha fazendo isso? Ele ganha de ficar de bem com o seu patrão. Agora veja bem, se já é assim, com o dinheiro físico que você pode ganhar, aqui, se você tivesse aqui do meu lado, me desse 10 reais, eles não ficam sabendo disso, né? Eu peguei a nota, botei no meu bolso, vou gastar quando eu quiser. Se já é assim com a moeda da forma que tá, eu pergunto, como será quando ela for digitalizada? Onde tá devendo, eu bloqueio tua conta aqui, tu não mexe mais e eu mesmo meto a mão. Fizeram isso com parlamentares agora, meus irmãos. Concorde ou não com o que aconteceu, com o que foi dito, né, por parlamentares, mas você viu o Silveira. Xandão determinou, olha, não vai mais pegar no dinheiro que você recebe aí como parlamentar. Vai pagar a multa e pronto. Agora imagine isso com dinheiro digital. Então todas essas coisas a gente vem avisando, família.
E seja o setor que a gente pegar aqui para falar, qualquer um deles sempre vai dar nisso. Dívida interna e externa. Nós nem conseguimos mais pagar juros. A gente já paga a amortização dos juros, a dívida só cresce. E você vê que se todas as dívidas estão nesse patamar, o que é que vai acontecer com os países quando chegar no limite? Aí vem um reset. Mas você acha que eles simplesmente vão chegar como se fosse um videogame, apertar uma tecla e começar de novo? Distribuir a grana para começar de novo? Não. Eles vão implementar uma nova ordem baseada justamente nessa dívida. Você está devendo, você não tem força, você não tem como dizer eu não concordo com isso, porque você deve, você está na mão dos caras. E é isso que vai acontecer. Aí, enquanto isso, você vê a população se indignar com um cara trouxa, né? Pessoas que são insensíveis, ao mesmo tempo que continuam batendo continência, ao mesmo tempo que continuam idolatrando os verdadeiros responsáveis por isso, que têm um poder legal de pedir, por exemplo, uma auditoria da dívida pública. Mas ao invés de fazer isso, as pessoas que ainda falam sobre isso são atacadas, são taxadas, enfim. As pessoas, meio que o Brasil, né? Ele faz isso, ele crucifica os seus heróis. A pessoa se pergunta logo, ó, mas esse cara tá falando isso por quê? Quer saber qual é a tua, o que é que tu quer levar. E os que realmente mereciam ser cobrados assim não são. Então, é isso, meus irmãos. Infelizmente, a tendência é só piorar. Enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu quero saber a tua opinião, tá certo? Deixa aí. Eu vou tentar fazer mais vídeos pro canal 1, né? Voltando aos temas mais sobrenaturais. Não vou prometer data, mas eu vou tentar, família. Enfim, né? Aqui no mundo real, no mundo físico, a coisa vai de mal a pior. E a gente sabe que isso também tá tudo junto, né, família? Tá tudo junto. Enfim, deixa a tua opinião aí sobre isso. O que é que você acha, né, desses turistas? Você acha que a culpa é deles mesmo? Que houve a enchente por causa disso? Da insensibilidade das pessoas? Ou de fato, meu irmão, você concorda comigo? Aqueles que deveriam ser cobrados, aqueles que deveriam ser vaiados quando andassem na rua não são, ao contrário, né? As pessoas, meu prefeito, aqui acontece o tempo todo, né? As pessoas continuam idolatrando, ao invés de cobrar e se indignar com esses que realmente são os responsáveis. Deixa aí nos comentários, meus irmãos, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!